Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Por favor, abra a Bíblia para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, o médico amado, capítulo 4. A última vez que eu usei essa tribuna sacra, num culto de crescimento e de seminário e crescimento espiritual, eu prometi aos irmãos que voltaria a um tema que nós trabalhávamos naquela ocasião, e quero fazê-lo esta noite, muito reverentemente, mas também como cumprimento da minha promessa. Nós estamos vivendo dias singulares, especiais, não simplesmente pelo fato de estarmos nesses dias festivos, comemorando, como aconteceu na bonita festa aqui de anteontem, naquela encenação natalina, a cantata de Natal, que nos impactou a todos, nem mesmo aí pela expectativa da virada de ano que teremos aqui nesta casa, também por isso, mas não apenas por isso, mas pelo fato de que o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja em Roma, diz que nós estamos hoje mais perto da salvação do que no dia em que aceitamos a fé. E nós cristãos temos o dever, acima de tudo o dever, mais do que um privilégio também, de lidarmos inteligentemente com o tempo. Tempo que, como categoria, é uma coisa volátil, que vai indo, inexoravelmente ele passa sobre nós. Aí fora até se diz, o tempo passou. Não, o tempo, a gente é que passa, o tempo fica aí, para outros desfrutarem. E isso nos leva a meditar, a pensar, porque no fluxo constante do tempo, a gente está sempre no limite, do limite de um passado que já não é, e de um futuro que a gente não sabe se vai chegar, né? Um presente que é máximo uma frugalidade, algo que a gente só tem um momento, esse instante. Talvez seja por isso também que Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, falou, né? Remindo o tempo. E ele disse que é preciso remir o tempo em função de uma coisa, que os dias são maus. E em função dessa malignidade, eu quero voltar a esse tema, tomando essa narrativa hoje de Lucas, com relação à ambição, à força da tentação e como vencê-la, tomando o exemplo de Jesus aqui. Vivemos de uma realidade má, nós não podemos negar isso. Não dá para sermos exageradamente pessimistas e abominarmos o nosso mundo, a nossa vida. Isso não é inteligente também. Porém, em função da realidade na qual nos inserimos ou nela estamos inseridos, não dá para também sermos ilusionistas, de imaginarmos que só pelo fato de não admitirmos o problema, eles porventura desaparecerão, de escondermos nossa cabeça no buraco ou na areia, a vida vai ser mais fácil. Não. A vida cristã é um chamamento da parte de Deus a um intenso combate constante, diário, mas com a garantia de vitória, se a gente acatar os ditames e preceitos que o general deste exército já colocou na cartilha da nossa batalha espiritual. E nessa batalha, indiscutivelmente, todos nós sofreremos tentações. E vejamos alguns elementos aqui. Eu prometi de voltar, vou fazer isso agora para uma breve aplicação, uma breve reflexão, e logo encerraremos. Lucas 4 é um texto paralelo de também Mateus 4, de Mateus também capítulo 4, diz assim:
E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. E por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está também, não tentarás o Senhor teu Deus. Até o 12, amém. Na última vez que nós elaboramos alguns pensamentos a partir dessa narrativa, nós dizíamos que eu voltar à ideia, especialmente da segunda tentação. Por que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo? Veja bem que toda essa tentação aqui, nós já falamos na primeira ocasião, eu estou apenas retomando o fio da meada, começa pela ambição, que não é em si mesma negativa, nem errada, não é pecaminosa. Quando devidamente trabalhada, a ambição pode ser para mim, para você e para mim, uma força motivadora para viver. Mas a sutileza da tentação, nós já falamos outra ocasião, especialmente quando o diabo aproxima-se de Jesus, e ele faminto, e a fome também em si não é problema para ninguém, nem mesmo o desejo de atender alguma necessidade legítima nossa, não tem pecado, não tem erro nenhum. Quaisquer desejos que tenhamos dados por Deus, eles não são em si mesmos e por si mesmos pecaminosos, nem mesmo as nossas emoções, inclusive a ira, ela não é em si mesma errada, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus irado, e Deus é todo bom, não há nada de mal e de errado em Deus. Então a ira não é em si mesma errada, até porque em função da nossa caminhada neste mundo maligno, se eu não me indignar, se eu não me ogerizar em alguns momentos por situações absurdas, da violência e da mentira, da injustiça, que graça assustadoramente neste mundo, alguma coisa está errada comigo. Talvez seja por essa razão também que a Bíblia, o Espírito de Deus através de Paulo chegou a dizer: irai-vos, contudo, não pequeis. Ela pode ser um caminho para o pecado, assim como a ambição pode ser um caminho, um veículo para a queda, a tentação, e a queda, e a tentação, quando não vencida, para a queda. Ele chegou a dizer, quando irades, embora não está nessa afirmação lá, eu estou parafraseando, mas se irades ou quando irades, não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira, porque ira introjetada mata o iracundo, e ira extrojetada fere os adjacentes, não é?
E também a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus pode irar-se contra o mal e contra o erro, porque, sendo Deus, Ele conhece em profundidade, em minúcias, não só os fatos, Ele conhece as intenções. Então Ele pode, plena e justamente, agir com justiça sobre todos, mas eu não posso. Eu não tenho a percepção, embora eu tenha alguma percepção, eu não tenho a percepção plena de todas as coisas. Então eu não posso, pela minha ira, extravasar contra os outros, mesmo com a boa intenção de fazer justiça. Por isso que a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. A Deus pertence o quê? A vingança, está na Bíblia, aos Hebreus, citando o Antigo Testamento. Mas a ira não é em si mesma errada, nenhuma emoção, nenhum desejo nosso. Mas nós dizíamos lá que a tentação, a sutileza da tentação, tanto para Jesus como para qualquer filho de Deus, elaborar, é trabalhar a partir daquilo que é em si mesmo bom, legítimo, legal, até legal, no sentido de que está de acordo com a lei, com a regra, mas que tem sutilezas de imoralidade, que nem tudo que é legal é moral. Eu acho que está aqui a linha divisora que nós cristãos, servos de Deus, deveríamos perceber com relação à nossa atuação e vivência neste mundo. Claro que todo cristão, no seu afã de obedecer a Deus, tem que submeter também à lei, à regra, aos ditames da lei de Deus, da lei dos homens, daquilo que é sensato. Mas por ser filho de Deus, como Jesus nos ensina aqui, eu quero voltar lá na conclusão, em como vencer essa tentação, essa sutileza, nós temos que ir para além da letra seca da lei. A gente não, para nós, servos de Deus, não basta apenas obedecer à lei, praticar o que é legal. Nós temos que temos que nos preocupar sobretudo com o que é moral, o que é justo. E na segunda tentação aqui, ou nessa arguição que o diabo faz a Jesus, de repente, Satanás, depois de tentar Jesus pela aquela tendência que é de todos nós também, de buscar satisfazer necessidades imediatas, sem nos preocuparmos com o teor, com o modo como. Está com fome? Eis pão, eis pedra. Tu és o Filho de Deus, transforme-as em pães. Ele falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele leva Jesus, e aqui a tentação se torna mais sutil. Conduz Jesus para o pináculo do templo, visando fundamentar-se, inclusive na Bíblia, para levar Jesus a cometer o erro da espetacularização do sagrado. Isso aqui é uma tentação, e eu vou parar um pouquinho aqui, para tentar fazer uma contextualização para os nossos dias. Vivemos os dias dos festejos do Natal, 2017 anos do nascimento do Filho de Deus, daquele que tinha tudo ao seu dispor e abriu mão de tudo para nos dar a bendita e gloriosa redenção e a salvação. Mas eis que de repente, quando Jesus cita na primeira tentação o Deuteronômio capítulo 8 e 6, ou é 6 e 8, nem só de pão viverá o homem, Satanás sutilmente disse assim, já que você gosta da Bíblia e você transita pelas Escrituras, eu sei lidar com ela também. Aqui que está a sutileza. Por isso que eu iniciei dizendo que nós estamos vivendo dias especiais.
E eu penso que ao longo desses 2000 anos de história da igreja, ou aproximadamente 2000 anos de história da igreja, por questões diversas, nós não nos atentamos para esse detalhe. E por não nos atentarmos, nem percebemos também que a primeira grande preocupação do Espírito Santo, depois de fundada a igreja, foi dar um conteúdo didático e de ensino, que consta aqui das epístolas. Alguns conteúdos já combatendo algum desvio ou alguma tendência ao erro doutrinário, ou vacinando a igreja contra possíveis desvios doutrinários que viriam. Sabe por quê? A W. Tozer chegou a dizer que nós não cometemos erros teóricos sem consequências práticas. Todo erro teórico que nós cometemos no que concerne compreensão da doutrina vai desembocar em consequências práticas para a nossa vida. Daí, eu creio, seja a razão porque o Espírito Santo se preocupou em levantar Paulo, o apóstolo de maior entendimento, e ele mesmo chegou num rasgo assim de, eu não diria falta de humildade, mas porque os outros até então não tinham reconhecido, falou assim: olha, eu sozinho fiz mais do que os 12 apóstolos juntos. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Dos 27 livros aqui do Novo Testamento, ele escreveu no mínimo 13. E todo o conteúdo do Novo Testamento é doutrina, ensinamento, é o modo como interpretar aquilo que Deus já tinha dito. E aí eu quero, nesse afã, até como eu conversava com o pastor Lucas, assim em off e amenidades esses dias, diz para ele isso: nós ainda não percebemos que o elemento significativo do cristianismo não é simplesmente aplaudir Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno, é de fato o Filho de Deus, o Cristo. Mas o elemento que distingue a fé cristã de outras é a capacidade que nós vamos ter de utilizar todo o Antigo Testamento e as Escrituras Sagradas para perceber e confessar de fato quem Ele é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto nós não chegarmos a esse nível, não tem igreja. Vai ter associação, vai ter ajuntamento, vai ter até uma escola de filosofia religiosa bonita, legal, um bom código de ética, e tem na verdade, mas ainda não teremos igreja. Foi por isso que em Mateus 16, a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, e aliás, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra igreja, eclesia, só aparece 2 vezes, e na primeira vez que aparece foi quando Jesus olhou a multidão, aliás, olhou os apóstolos e perguntou: qual é a opinião pública sobre mim? E os discípulos, achando, como muitos enganados hoje, de que bastava trazer Jesus para a galeria dos grandes homens, dos heróis dos seus anais históricos, um Elias, um Jeremias, um profeta de renome entre nós. Está ok. Não é isso que fizeram com Jesus? Eu já dizia, e disse nesse púlpito e vou repetir, mas dizia isso quando eu morava em São Paulo e ministrava na escola bíblica da convenção lá do estado de São Paulo, a Comadesp, lá no início da década de 90, que estava adentrando sutil, mas perigosamente, um movimento no arcabouço maior do público evangélico brasileiro, a ideia de apulpar Jesus simplesmente como mais um dos grandes homens da história. Eu citei nome aqui, e vou citar de novo. Augusto Cury foi um dos que patrocinaram essa. Estou dizendo que ele está errado, porque ele também não é teólogo. E nós não buscamos formar teólogos. Teologia virou uma ciência, se é que ela é uma ciência, de periferia. E aí a gente trabalha com a Bíblia, mas não percebe a sutileza, que tal qual acontece com Jesus aqui, Satanás está da Bíblia que você gosta, vou citar a Bíblia para você, adulterando o sentido,
porque todo texto fora de contexto, isso até um clichê, isso é um chavão, vira pretexto para qualquer coisa. Eu vou dizer mais para os senhores, comentar com o pastor Lucas, isso me preocupa, porque há 2 anos, completa agora, eu me propus reler tudo que diz das Escrituras, aqui no Novo Testamento várias vezes, por 87 vezes eu já passei por esse livro, 87 vezes, e esse ano eu me propus de estudar mais detalhadamente o Novo Testamento e as doutrinas, e me detive na doutrina da cristologia. Jesus não contentou com a fala dos discípulos, dizendo, não, nós achamos o povo aí, aliás, a opinião pública, a Rede Globo, na rede social, aí que o senhor é um dos grandes, e nós nos acomodamos. Jesus como um psicólogo, e até tem gente explorando ele como um executivo, o CEO principal de uma grande empresa chamada Empresa da Religião, que já dura 2000 anos e rende até hoje. Quanto se escreveu sobre Jesus, o líder? Ele é líder? É, mas não é só isso. Quanto escreveu sobre de Jesus como psicólogo, conselheiro, ajudador. Mas aí Jesus parece que descontente com a opinião, e parece até que não interessava a ele a opinião da multidão, falou, e vós, que pensais que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és, e eu gosto das pequenas palavras da Bíblia, tem 2 artigos definidos, masculino singular lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a primeira vez que no texto sagrado tem uma expressão quase que de derramamento de gozo na alma de Jesus, quando ele disse, ó Simão, filho de Jonas. E ele só falou isso quando aquela mulher que vinha gritando atrás dele, dizendo, olha, a minha filha ficou em casa terrivelmente endemoniada, e os discípulos disseram para ele, Jesus, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E Jesus resolveu parar, recebeu-a, e quando ela disse, Jesus, eu sei que eu não tenho direito à mesa, mas como cadelinha de estimação, eu me contento com as migalhas que caem da tua mesa, elas me satisfazem. Jesus também usou no texto grego a mesma expressão, ó mulher. Aqui Jesus falou, ó Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o Espírito de meu Pai que está no céu. Portanto eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que eu estou dizendo? Enquanto um ser humano não chegar a essa compreensão e essa confissão, não tem igreja. Tem tudo mais, mas não tem igreja. E qual é a pergunta? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós hoje? E Satanás vem citando a Bíblia. Qual é a sutileza? Para contextualizar, em 1983, 84, se não me falha a memória, lançou-se um livro chamado Código da Bíblia. Eu li o livro. Sutilmente aquele livro começou um processo de desconstrução da verdade teológica, da singularidade absurda de Jesus de Nazaré, como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é um absurdo, do ponto de vista lógico. Porque ele era o Emanuel. Nós vimos na cantata aqui domingo, Deus conosco. Como é que o infinito, Salomão chegou a orar, nem os céus dos céus pode conter-te, quanto mais desta casa que eu fiz para ti. Salomão, pelo Espírito, percebeu que não podia aprisionar Deus naquela casa. Casa que ele gastou 87,5 bilhões de dólares só em prata e ouro para construí-la. Quando ele ora inaugurando a casa, que Deus dá a resposta, Deus falou assim, nossa, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, graças a Deus que, apesar dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, ele nos chama dele, o meu povo,
Ele não desiste da gente. Se o meu povo, é dele, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei da onde? Da onde? Sabe, Deus está dizendo para Salomão: por mais rica que seja a tua casa, eu ainda vou morar lá. É de lá que eu vou te ouvir. Você não vai me aprisionar aqui. Você não vai me encontrar aqui nessa casa de ouro, bonita, cheia de glória. Mas o que você vai ter aqui é a minha glória, a minha Shekinah. Mas a minha habitação ainda é lá. Como é que esse Deus Todo-Poderoso vem comprimir-se no corpinho de um judeu, bebezinho, para chegar perto de mim e de você? Isso é absurdo, né? Aí o livro, o código da Bíblia, escute o que eu vou dizer, vou usar na forma verbal a palavra esoterizou, pretérito perfeito, terceira pessoa do singular, esoterizou o Evangelho. Eu estava dizendo para o pastor Lucas, e ministrando por aí afora, esse Brasil afora, você já percebeu, mesmo no meio evangélico, aqui não vai uma crítica, não tem nada contra a barba. Usar barba ou não usar barba não vai fazer ninguém melhor crente ou mais santo. Mas isso é um sintoma imperceptível do retorno, não em todas as pessoas, evidentemente, ao processo de judaização que começou lá com o livro, o Código da Bíblia. Do Código da Bíblia, avolumou-se no nosso meio a visão cabalística. Lá no final, meados da década de 90, Madonna virou Elizabeth, porque ficou parceira da cabala. E aí a preocupação é com números. Aí sutilmente vocês já perceberam o quanto a maior parte dos grupos evangélicos, especialmente os neopentecostais, só falam de Jesus, não tem mensagem sobre o Cristo. E inconscientemente, sem nenhuma má fé, mas simplesmente porque é a ideia que governa o mundo, ainda que sutilmente errada, ou um erro sutil, a ideia que governa o mundo. Consequência disto foi um retorno ao Antigo Testamento. É arquinha, cajadinho, machadinho, não sei mais o que. E não percebeu que isso era um processo deliberado para desconstruir a pessoa de Jesus, o Nazareno, como Cristo. Porque para o judaísmo ortodoxo e o judaísmo secular cabalístico, excetuando os judeus messiânicos, evidentemente, Jesus é um criminoso, ou foi um criminoso que o Império Romano soube cuidar dele. O julgou e o condenou à morte e o executou. Aí eu conheço pessoas que foram das igrejas da Assembleia de Deus, metodistas, e presbiterianas e outras, que voltaram lá. Outra sintoma é que, a partir disto, a interpretação das Escrituras passou a ser feita através de uma escola de pensamento judaica chamada da Midrash. A interpretação é midrashista. Pastor, o que você está falando? O que é Midrash? É a escola interpretativa da Bíblia pelos judeus, e eles não aceitam o Novo Testamento. A maior polêmica e a maior questão que vai nos impactar nestes próximos anos, aqui vai chegar uns 15 anos atrasado, mas já está na Europa e nos Estados Unidos, é uma teoria chamada a nova perspectiva sobre Paulo, resultado de todo esse trabalho de 25 anos, que diz que Paulo adulterou a proposta do Evangelho. Jesus nunca quis igreja, Jesus quis mesmo tornar de cada um de nós judeuzinhos, e que Paulo cometeu um erro com Barnabé, quando convocou o concílio de Jerusalém em Atos 15, e escreveu e deturpou o projeto. E aí agora a tese, a maior polêmica no mundo cristão ocidental hoje, é a nova perspectiva sobre Paulo, acusando de destruir o Evangelho.
ou de mudar a proposta de Cristo. E eis que de repente a interpretação midrashista me dá a possibilidade de tirar da Bíblia o que eu quiser e botar nela o que eu quiser. É a sutileza dessa tentação aqui. Sabe, Jesus estava dizendo para Jesus: você gosta de Bíblia? Eu também sei usá-la, convenientemente, conforme o meu interesse. E sabe qual é o perigo? Quando a gente não tem coerência no uso das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21, chegou a dizer: olha, tenham cuidado. Eu estou usando essa palavra como contexto, porque nenhuma profecia é de particular elucidação, e nem de particular interpretação, porque homens santos falaram, inspirados pelo Espírito de Deus. Então eu preciso de manter o quê? A objetividade da palavra. Eu não posso ter um achismo dela. Aí é bonito, né? Eu conheço alguém, respeito muito, ministrei com ele algumas vezes em São Paulo, mas curiosamente, pastor Samuel, a primeira vez que eu ministrei com ele foi numa igreja, a primeira, não sei se existem outras, lá em São José dos Campos, na capital do Vale do Paraíba, lá em São Paulo, chamada Igreja Evangélica Consoladores de Israel, que já era o primeiro grupo formado com essa tendência. O pastor usa o quipá, põe toda a parafernália sacerdotal. E essa escola é exageradamente alegorista. E alegoria é um modo de interpretar da Bíblia perigoso. Por quê? Me permite colocar na Bíblia o que eu quero e tirar dela o que me interessa. E nós vamos estudar aí. O pastor colocou lá na convenção e nós vamos estudar. 2017, celebrando a reforma protestante, 500 anos. E a primeira tese da reforma é só a escritura e o modo de entendê-la. Qual é a escola que os reformadores trouxeram? E sepultaram lá, em 1517, a chamada escola alegorista de interpretação de Orígenes, lá da velha Alexandria. E resgataram o preceito de interpretação da Bíblia chamado histórico-gramatical. A Bíblia precisa ser objetiva. Não é o que eu acho dela que fica, é o que ela diz que tem que ficar, como palavra de Deus. O diabo chegou assim: olha, então você gosta da Bíblia, deixa eu citar para... E ele está citando aqui o quê? O Salmo 91, versículo 11 e 12. Só não citou o Salmo 91, 11 e 12, porque não estava dividido em capítulo e versículo ainda. Está percebendo a sutileza? Satanás levou Jesus do pináculo do templo por duas razões óbvias. Que ele entendeu que desde o pecado original no Éden, e desde o primeiro homicídio dos irmãos lá na família adâmica, é sempre envolvendo alguma distorção da compreensão da fé, é que o erro entra. Como é que Satanás chegou para Eva? Você lembra lá no capítulo 3 de Gênesis? Foi assim que Deus disse. E qual é a cigana que enganou a gente para achar que Satanás está interessado no que Deus disse? Chegou para ela: é assim que Deus disse? Ela falou: não, ele também deve ser do nosso, que ele está se interessando com o que Deus disse. E perguntou para ela: de toda árvore do jardim não comerás? Olha a sutileza. Lá no capítulo 2, Jesus tinha dito: olha, Deus que é bondoso, falou assim: ó, toda árvore do jardim eu dei para vocês. Toda árvore pode comer, senão aquela. Olha aqui. Deus, na sua bondade, universaliza a permissão, individualiza a proibição. Satanás chegou usando uma expressão de Deus, não acrescentou nenhuma palavra, mas mudou um advérbio do lugar, o advérbio de negação. Deus disse: de toda árvore comerás livremente, mas aquela lá do meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Aí Satanás chegou a dizer: foi assim que Deus disse, de toda árvore não comerás? Eva já ficou: não é bem assim. Ele disse que a gente pode comer de toda árvore do jardim, mas aquela árvore lá a gente não pode nem comer nem tocar. Aí o tocar já foi por conta e risco dela, porque ele não tinha falado de tocar. Olha como é que ela já ficou baratinada. Eu vou repetir: a grande tentação do cristianismo hoje
é que nós nos afastamos da compreensão pura e simples da palavra. Todo esse movimento, eu estou falando por alto aqui, ao longo de 2017, nós vamos falar mais detalhadamente disso aqui. Pastor, o senhor é contra judeu? Nunca fui, nunca serei. Mas à luz da Bíblia, daquilo que eu tenho estudado, e até em função do que o Jesus Nazareno foi e é, o Cristo Filho de Deus, eu já virei a página do judaísmo, eu não preciso mais dele. Aquilo foi infância da fé. Eu já cheguei na maturidade. A revelação se completou e eu tenho o Cristo de Deus. Tudo aquilo lá apontava para cá. Cristo chegou, aquilo continua ainda como seta que aponta, mas eu não posso voltar lá. Voltar lá é imbecilidade, é infantilização. Por quê? Nós vamos estudar o ano que vem sola a Escritura como uma das 4 pilastras da reforma, e haveremos de constatar que a revelação de Deus nas Escrituras é progressiva, no sentido que ela foi acumulando, aumentando de uma verdade menor para uma maior, mas não é apenas progressiva, a verdade é cumulativa. Ela chegou ao cúmulo, terminou, acabou. Ninguém pode ter revelação mais como o profeta teve. Mas voltando a esse critério, lembra que ultimamente nós começamos no meio evangélico a usar muitos temas assim, nova unção. Deus está me dando uma revelação aqui. Eu tenho iluminação sobre o texto, mas eu não tenho mais inspiração e nem revelação. Paulo já teve, o Espírito Santo já deu. Sabe por quê? Porque senão eu caio na tentação do diabo, que cada um pode ter da Bíblia o entendimento que quiser. Aí a Bíblia não é objetiva, a Bíblia é subjetiva. Cada um faz dela o que lhe apetecer. E aí, como nosso país está se escolarizando, o senso crítico está aumentando, se Cristo está a voltar, quiçá, e tomara que não seja, nós cheguemos ao nível que chegou a igreja europeia, a igreja americana está morrendo. Porque quando eu trato com a Bíblia, eu não a respeito como palavra de Deus. É um achismo para cá, outro achismo para lá. Eu penso que é assim, eu penso que é assado, o outro é temperado, o outro já é cozido. E aí a gente, irmão. E aí o diabo perdeu mais essa. Levou Jesus do pináculo do templo a 150 metros de altura, perto do vale de Cedron. E o que é que eu estou dizendo? Todas essas questões sutis aí, visa o quê? Criar o cristianismo do espetáculo e criar a imagem do Jesus popstar. E o Jesus popstar não é o Jesus da Bíblia. Pode ser do cinema, pode ser de Hollywood, mas não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é aquele que Simeão diz assim para Maria: Maria, eu acho isso extraordinário, oh, aleluia, isso me encanta, Jesus me encanta. No templo em Jerusalém, ninguém percebeu patavina, só Simeão e Ana, servo de Deus ali presentes. Simão falou: oh, esse aí é colocado para queda e elevação. Primeiro falou, esse é colocado para contradição e para queda e elevação de muitos. E até hoje Jesus é assim. Ele não veio para ajeitar as coisinhas e botar tudo ajeitadinho hermeticamente nas caixinhas das nossas formas porque toda forma ou fórmula se condiciona a uma forma, e Jesus não tem forma. Nem o judaísmo foi forma para ele, que ele falou: eu sou maior do que Salomão. A rainha de Sabá andou quilômetros para ver a sabedoria de Salomão. Eis aqui maior do que a quem é maior do que Salomão. Os judeus não perceberam. O Jesus popstar é perigoso, porque ele é falso, é Jesus do glamour, é Jesus do espetáculo, e Jesus recusa atender o pedido do diabo. Eu não vou saltar coisíssima nenhuma, eu não vim para fazer espetáculo. Aleluia. Certamente seria uma cena cinematográfica, Jesus saltando do pináculo do templo, e as pessoas e as multidões aplaudindo, encantada com o grande espetáculo. Aliás, estava lendo essa semana, terminando o estudo do Novo Testamento esse ano,
A maioria das vezes, se não todas as vezes, a maioria das vezes que Jesus se afastou da multidão para orar, foi quando ele percebeu que a multidão queria poupá-lo. Nosso pastor já disse isso aqui várias vezes, ao longo desse tempo, 15 anos que eu estou aqui, 14 anos auxiliando, que a gente tem que ter cuidado com a perspectiva da mídia, que a mesma mídia que te põe na fama, te joga na lama. Jesus era inteligente. Pega Marcos capítulo 1, quando ele operou a primeira série de milagres em Cafarnaum, o povão da cidade veio, é desse Cristo que a gente precisa. Jesus falou, eu não vim só para operar milagres, se vocês não me entendem. Quando ele operou a multiplicação dos pães, o alvo de Jesus, a intenção de Jesus, era que os judeus pudessem ver Jesus nos pães. Os judeus só viram o pão em Jesus. Essa é a filosofia de hoje. O que Jesus só vê coisas em Jesus, não vê mais Jesus nas coisas. Aí a Bíblia diz em Marcos 6, que Jesus teve que despedir os discípulos para o outro lado, ir para a montanha orar, sozinho, e no outro dia ele chega em Cafarnaum, a multidão está procurando, para fazê-lo rei, está lá na Bíblia, João 5, João 6, ele falou, não é por aí, vocês não entenderam, os elementos, pastor João já tinha visto um milagre, alimentado pelo milagre, e falou, faz um sinal de Deus aí para a gente ver, que as massas ignaras não quer compreensão, quer sensação. Fique em pé. Eu não sei se eu volto aqui, porque tem mais coisa aqui. Se eu não esquecer, outro dia eu volto. Essa é a mais sutil tentação, porque ela labora, a primeira labora com um desejo legítimo, fome. Eu já disse que qualquer desejo que Deus nos dá não é errado em si mesmo. E a segunda labora pelo uso sutilmente adulterado da palavra. A tentação pelo espetacular nunca diminuiu desde os dias de Jesus. Sabe o que acontece? Uma das grandes deficiências da cristandade, eu não estou falando desse, nós que estamos aqui, de toda a cristandade no seu escopo amplo, é que nós substituímos santidade por celebridade, santos por celebridade. E a igreja ficou famosa, mas perdeu a força transformadora. E a sociedade não está acreditando muito mais na gente. Essa cultura toda gerou a ideia do Cristo glamouroso, e nós o buscamos e precisamos buscá-lo, e ele é abençoador, é verdade, eu oro por cura todo dia, mas de repente, nós queremos tantas bênçãos dele, que perdemos Jesus na beleza de suas bênçãos, e transformamos as bênçãos deles em ídolo. John Piper, compre esse livrinho se você for corajoso, é um livro pequeno chamado Fome por Deus. Diz que o jejum é o recurso que Deus deu aos seus filhos para matar a nossa fome pelas coisas dele e alimentar a nossa sede por ele. E ele chegou a dizer lá que o maior inimigo de Deus, não agora, sempre foi, não é Satanás, o maior inimigo de Deus são suas dádivas. E o diabo tentou Jesus lá. Eu quero crer que esta noite o Espírito de Deus, pastor, convencer essa tentação. Eu aplico aqui e encerro orando. Vamos voltar à Bíblia. 2017 está chegando, falta apenas alguns 4 dias para encerrar este ano. E Deus deste ano nos deu um dia a mais, porque esse ano foi bissexto. Mas você terá 365 dias em 2017. Leia o Novo Testamento. Se você não tem tanta facilidade, a sua mente não se empolga ainda com o texto, comece lendo João. Comece lendo o Evangelho de Marcos. É um breve evangelho. Deixa eu dizer para você, não tem outra alternativa, meu irmão. Eu vou voltar como eu iniciei. Jesus salvou Paulo para que ele desse o fundamento doutrinário da fé, porque cristianismo de sensação tem prazo de validade curta.
Vou repetir: cristianismo calcado, embasado nas sensações, tem prazo de validade curta. É filosofia de Judas Iscariote, vai vender Jesus por uma bagatela de repente. O cristianismo das sensações pode levar você à porta do céu e você não conseguir entrar, porque ele tende a nos levar a vender a alma para o diabo. Quer ver alguém como Judas? Não teve alguém tão privado como Judas. Jesus o chamou para o seu lado direito, deu a ele um bocado molhado, um gesto de amizade, e ele já o tinha traído, mas ele não conseguiu entrar no céu, porque ele tinha a alma vendida para o diabo. Eu comentava esse dia com o pastor Samuel. Às vezes a gente precisa na igreja aprender com Jesus, que antes de Jesus dar o bocado molhado para Judas, a Bíblia diz que Judas colocou, aliás, o diabo colocou no coração de Judas, está aí Jesus. Depois Jesus dá o bocado molhado, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. A gente tem que dispensar um Judas do nosso meio, entregando o bocado molhado para ele, e deixa ele com o diabo, que já é dele. Pai querido, faz-nos entender um pouco mais a tua proposta. Vivemos num momento crucial que a tua igreja atravessa, mas a igreja, corpo de Cristo, constituída dos salvos, dos regenerados, a habitação do teu Espírito, vai continuar avançando, porque ela é a igreja do Senhor, e é edificada pelo Senhor, habitada pelo Senhor, capacitada pelo Senhor, e nós vamos vendo-a triunfantemente progredir para o louvor do seu nome. Mas o velho e arqui-inimigo desta igreja está agindo ainda. Guarda-nos, Pai, de nos preocuparmos só com o espetacular. Ajuda-nos a encantar outra vez com o Jesus do presépio, o Jesus menino, o Jesus de pés feridos pelas estradas pedregosas da Palestina, o Jesus de mãos calejadas da carpintaria, o Jesus que é Deus sobretudo, mas que põe água numa bacia e lava os pés de homens simples, e deixa a face de Deus refletir na água de uma bacia, onde ele lavaria os pés de gente tão ruins quanto eu. Pai, restaura o nosso encanto por Jesus de Nazaré, que nós possamos aprender a contemplar a beleza de Deus na face simples daquele homem judeu do primeiro século, mas que nós tenhamos fé suficiente para, como Pedro, declarar altissonantemente que tu és o Cristo, o Cristo, o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo, e a ti nós rendemos culto, a ti nós entregamos a vida, a ti nós dobramos todas as coroas do universo, porque tu és o Senhor do Senhor, o Rei dos reis, e a nossa vida pertence a ti. Por favor, Jesus, por favor, ó Pai, nos ajuda nessa hora aguda que estamos atravessando, em nome de Jesus. Muito obrigado. Toma o seu lugar, volte para a sua casa e dê uma relida nesse Lucas capítulo 4 lá. Obrigado, pastor.